Em dezembro do ano passado, o Senado Federal aprovou o projeto de lei que cria o Marco Legal do Reempreendedorismo, que seguiu para análise da Câmara dos Deputados. O projeto pretende tornar a renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas mais rápida e com menor custo. Voltamos aqui a falar com nossos convidados. A pergunta é: qual a opinião de vocês sobre esse marco, a questão da renegociação, um período pós-pandêmico, não é nem pós-pandêmica, ainda estamos vivendo a pandemia e acho que todos estão com dificuldade de pagar essas obrigações financeiras e tributárias? Começando aqui, vamos lá. Conosco, né, a gente teve esses 90 dias de paralisação, os custos se mantiveram os mesmos, né? Então, foi renegociado no passado, acabou o prazo, foi como se a pandemia... Para os impostos... Mas fala do imposto ou dívidas bancárias? Dos impostos. Dos impostos. Como se fosse como os impostos tivessem que ser quitados, que tivesse tudo acabado. Pelo contrário, a pandemia continua, vários funcionários ainda afastados, fazendo separação, lojas trabalhando com metade da quantidade de pessoas, né, mantendo a segurança de clientes e de funcionários. Então a gente realmente está muito ansioso para que isso passe na Câmara, para que isso continue acontecendo, para a manutenção de empresas, para a nossa longevidade e para o crescimento e a manutenção das empresas que existem no mercado, né? Porque essas empresas que cresceram na pandemia, que se inventaram e agora vão pegar essa bola de impostos para ser paga, diante de uma situação como essa, precisa desse suporte, precisa desse apoio para que elas continuem crescendo, se mantendo e o emprego seja mantido e gerado. Eu acho que é fundamental essa continuidade, é fundamental essa preocupação de essa renegociação rápida e a redução desses impostos. Porque hoje a pessoa pensa duas vezes em empreender no Brasil, né? Ela fica... Caramba, será que eu vou ter condições de pagar todos os impostos? Tem ótimas ideias, tem uma geração de emprego fantástica, mais de 30 funcionários, 20 funcionários gerando emprego, mas na hora de quitar a dívida de impostos, ele fica travado. O marco legal ele é mais geral, ele não foi feito nem especificamente para o momento que a gente está vivendo, sim, né? Mas ele existe, agora mais do que nunca, né? E aí vamos perguntar a Luzia, que está dentro de um cargo de governo, o que foi pensado, Luzia? Porque somente a parte de comércio, a indústria tem o seu IPI, mas o comércio tem o ICMS, que é um tributo estadual. O que foi pensado a respeito disso? Na realidade é assim, Arthur. A gente sabe que hoje o imposto maior da micro e pequena empresa é o Simples, que engloba todos os impostos, né? A nível estadual, o governo, há 2, 3 anos atrás, foi reduzido a taxa de antecipação que o comércio paga quando entra a mercadoria. Hoje a micro e pequena empresa ela paga bem menos. Em termos de negociações, ainda não foi colocado, até porque existe qualquer parcelamento de impostos, ele tem que ser discutido no CONFAS, né? Primeiro se discute no CONFAS a nível de Brasil e depois que se traz para os estados. Então, até o momento, a gente ainda não tem nenhuma informação nesse sentido. Mas isso falando em termos de ICMS. Agora, boa parte das empresas, pequenas e microempresas, provavelmente, talvez até as micros, são de serviços, né, Albertino? E aí o SS é o tributo que cai em cima delas, né? O que tem sido discutido a respeito dessa questão toda tributária? Até porque algumas empresas que são prestadores de serviços, né, que ela paga o ISS, quando emite a nota, ela tem que pagar, mesmo que não receba, né? Como é que está sendo visto isso? O microempreendedor, o pequeno empresário, ele é um resiliente, viu? Um vencedor. E nesse momento de pandemia, a tempestade foi a mesma, mas o barco, cada um tinha seu barco, né? Então, o barco do pequeno é um barco mais difícil de se manter. De tempestade, né? De tempestade. Então, assim, a gente tem orientado, no SEBRAE temos dado consultoria, temos feito, nós não temos a função de defesa de interesse, obviamente, sim, porque claro, não somos entidade representativa de classe. Mas temos acompanhado as dificuldades que as micro e pequenas empresas têm tido na quitação de suas dívidas, especialmente não só tributárias, como na questão do setor bancário, né, ofertando uma condição de colocar os bancos próximos aos pequenos empresários, também orientando, porque às vezes o empresário
ele às vezes nem precisa do crédito, no caso da concessão, no caso da renegociação, é importante que isso seja realmente facilitado e isso seja estendido, porque a gente está vivendo um momento que está tendo reinvestimento, como foi falado, está tendo reinvestimento, a gente está tendo que reinvestir em formas de se replanejar, a gente está tendo que requalificar nosso pessoal. Então, e nos requalificar também. Então, se não houver um tempo para que isso aconteça, por mais rápido que esteja acontecendo, realmente a manutenção dessas empresas, a sustentabilidade dessas empresas fica comprometida. E isso prejudica tudo, porque o dinheiro ele permanece lá no mesmo lugar, Sim. na mão de poucos. Isso, a pandemia também acentuou essas diferenças, especialmente na classe média. Né? Porque é isso, os empresários, a classe empresarial, elas têm sofrido muito porque mantém as despesas, com os filhos, com toda a estrutura, evitou-se muito a demissão. Você vê, a gente está falando de micro e pequenas empresas que ao longo desse período todo foi crescer. Hoje, praticamente 55% a 60% das carteiras, dos empregos com carteira assinada, vem das micro e pequenas empresas no país. Então, se nós não tivermos uma condição mais favorável, tanto tributária, né, que aí o imposto maior que pesa realmente é o ISS, tanto tributária, quanto a Prefeitura até de São Luís está revisando esses processos, está dando algumas condições mais favoráveis, mas isso tem que ser uma discussão permanente. Sim. Né? E também temos que ter o acesso a crédito, com prazos mais longos, com taxas de juros menores, com acesso realmente. Isso é uma pergunta que eu ia fazer, porque de fato a gente falou aqui em melhorias da burocracia, né? Quer dizer, de fato hoje há mais velocidade em abertura de empresas, a questão de tributos é uma discussão perene. Talvez só com uma reforma tributária a gente consiga resolver isso. Mas a questão de crédito, quer dizer, apesar de que ano passado nós vivemos uma situação de taxa de juros negativa, a taxa de referencial de juros chegou a ficar negativa, você continua pegando imposto, crédito em banco a valores pós ou pré uma situação de juros altos, né? O que pode ser feito a respeito disso? Pergunto a vocês. Tá. A ACM, assim como o Sebrae, tem realmente dado um suporte aos associados, chama os associados, as empresas que não se associaram até para isso. A gente tem um setor jurídico, um setor que ajuda na aquisição de crédito aos bancos, né, dando todo esse suporte, treinamento. Durante a pandemia, o que mais se fez foi os treinamentos online do associado, tanto dando suporte na parte de impostos, de abertura da empresa, na parte de concessão de crédito. Porque é uma coisa que tu acabaste de falar. Tem muito crédito, a taxa foi realmente, ano passado a gente teve uma taxa mais baixa, mas para pequena e média empresa ter acesso a esse crédito, né? na ponta do crédito, tem o crédito no banco, mas na ponta ele não consegue porque o banco exige uma série de documentações, exige garantias. Então, é um crédito que está lá, mas que não está chegando no empreendedor. Entendeu? Então, na hora que o empreendedor realmente precisa, ele enfrenta uma série de dificuldades em que a SM realmente trabalhou muito batendo nessa tecla para que chegasse o crédito nesse... E quando você tem o crédito a um custo menor, como foi o caso do Pronamp, você viu que rapidamente ele foi embora, ele acabou. Chega, né? Rapidamente ele chegou. E ele dá resultado na sociedade. Aí eu pergunto a Luzia, e há alguma gestação, alguma discussão em relação a programas de microcrédito, né? A gente vê que em países de renda média e renda baixa, como Índia, por exemplo, se deu bastante resultado, né? E a gente sabe que os bancos comerciais não vão partir para essa linha. O que estão pensando em receber? A nível de Estado, se chegou a se discutir algumas coisas e foi feito ações que o governo fez com parcerias com o Banco do Brasil, isso em 2019, né, que era juros zero, que o governo custeava, né, esses juros. Não conseguiu se dar continuidade para o ano de 2020, porém, teve um evento do governo com a Associação Comercial e que foi uma das solicitações, né, dos empresários, e o governador se colocou à disposição para quê? Para conversar junto com as instituições financeiras, principalmente no caso, na época que ele falou do Banco do Brasil, para incentivar esse microcrédito. O Estado realmente não tem nenhuma agência de fomento, né? Não tem ainda assim nenhum projeto nesse sentido.
apesar que a secretaria, né, tanto quando eu entrei, quando iniciou o secretário Simplício também, foi uma das coisas que foi se buscar essa questão da criação da agência de fomento. Mas não tivemos ainda essa condição de criar essa agência aqui no estado. E o que está faltando, Luzia? Olha, acredito que a gente tem que ver a questão da lei, né? Porque precisa ter. É uma lei estadual? Tem que ter. E tem que ter também no recurso, no orçamento para poder se designar. São essas duas coisas que precisam, né? Apesar que tem um fundo do SEBRAE, né? Que tem um apoio também muito importante, que também se começou, né, Albertino, há anos atrás, mas a gente não conseguiu. Só a nível nacional que se conseguiu em alguns estados, né? Nós temos a nível nacional, o SEBRAE tem discutido isso, Alberto? Muito, bastante. Nós temos os recursos do FAMP, né? Que hoje está garantindo algumas operações da Caixa Econômica em especial. O Banco do Brasil, nós estamos em vias de recuperar a concessão de crédito com esse apoio. É como se fosse uma garantia, até 80% do valor do crédito, o fundo banca, que é uma das maiores problemáticas para quem quer acessar o crédito. As garantias. Né? E outros bancos menores. Agora, o que tem acontecido também muito é que, como há uma concentração bancária muito grande, nos últimos anos, a gente tem tido aí a criação de muitas fintechs, né? E temos as empresas simples de crédito, que precisamos reforçar resgatar esse assunto, incentivar, os municípios precisam criar leis que beneficiem essas empresas serem abertas, com taxas menores, porque qualquer um de nós pode ter uma pequena empresa para emprestar o crédito de forma legal, de forma correta e percebendo por isso. Sem dúvida. Como é que o setor varejista tem enfrentado essa situação de crédito, Gonçalves? Olha, como tu falaste, na área do médio comerciante, realmente as linhas de crédito são mais fáceis, porque as garantias são maiores, já existe uma negociação de grande porte, né? E aí a gente consegue chegar ao crédito em que os grandes bancos têm. Mas aí eu volto para o problema da microempresa e do Albertino. A gente tem uma concentração bancária que os grandes só querem emprestar para os grandes, e os grandes só querem emprestar para aqueles que têm as melhores garantias. Por quê? Lucro em primeiro lugar. Então, assim, fintechs, pequenas empresas que poderiam gerar crédito para o pequeno empresário, algo que a gente viu com grande sucesso na Índia, né, de pequenas empresas, de pequenos bancos surgirem. O Brasil é um dos países com menor quantidade de bancos no mundo. A gente aí nos outros países você chega, tem um banco para cada coisa, então a pessoa empresta crédito com muito maior facilidade. Eu, por exemplo, se fosse um banco regional, saberia para quem eu poderia emprestar, então as garantias seriam mais fáceis. E aí você teria esse crédito na mão de quem precisa para estar financiando o micro e pequeno empresário. E que o Maranhão hoje precisaria disso de forma Quem sabe nós voltemos aos bancos de desenvolvimento estaduais, né, Lu? A gente faz agora um rápido intervalo e volta já.